cá, nos abençoe, por favor. Sim, Deus, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome e declaramos que não há outro Deus além de ti. Tu és o único, o meu Pai, meu amigo, soberano e eterno. Tu não és o maior Deus, tu és o único Deus. Por isso é para ti que adoramos, é para ti a nossa devoção, é para ti toda a nossa adoração, todo o nosso reconhecimento. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sim, Deus, obrigado. Estende a tua mão sobre aquilo que vamos falar, Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Viemos aqui por causa da tua palavra. Estamos reunidos por causa do teu nome. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. 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 Sabe, Deus está nos ensinando a viver uma fé na sua soberania. Existe uma diferença de você viver a fé no milagre e a fé na soberania. 3 homens que a Babilônia chamava de Sadraque, Mesaque e Abednego: Ananias, Misael e Azarias. 3 homens diante de uma estátua, eles não se prostraram. Então o rei disse o seguinte: olha, se vocês não se prostrar, eu vou colocar vocês na fornalha. Eles disseram o quê? Saibas tu, ó rei, que o nosso Deus, a quem nós servimos, é poderoso para nos tirar da fornalha. Isso é fé no milagre, vírgula. Mas se isso ainda não acontecer, não adoraremos outro Deus. Isso é fé na soberania. Porque até o não de Deus é pedagógico. Até quando Deus diz não para você, Ele está te ensinando. E até quando Deus não faz, é ensino. Por isso que quando você pede um milagre, Deus dá um ensino. Às vezes o milagre, ele se desenvolve com o tempo. Porque tem pessoas que só pegam o milagre, mas não aprenderam nada com aquilo. Por isso quando a gente pede um milagre, Deus sempre dá um ensino através daquilo. Então Deus está nos levando como igreja, queridos, a viver uma fé na sua soberania. Por muito tempo a gente acha que tem fé na soberania de Deus, até a gente se deparar com o não de Deus. Até quando Deus diz não, isso não vou fazer, ou eu não vou dar, ou eu não vou permitir. E aí a gente tem que continuar acreditando, sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é soberana, ela é maior do que aquilo que eu estou pedindo. Amém? Glória a Deus, que prazer estar aqui, irmãos. Ontem nós já tivemos aqui nessa conferência, Curados para Amar. E realmente só consegue amar quem está curado. Não tem coisa mais desastrosa do que uma pessoa amargurada com um microfone na mão. Porque você vai produzir sementes segundo a sua espécie. Você precisa estar curado para curar tudo ao seu redor. E eu sempre digo que a gente só pode pregar onde a gente já foi pregado. Então, primeiro Deus vai fazer em nós, para depois fazer através de nós. Amém, irmãos? Primeiro lhe enche, depois transborda. Primeiro é encher, ele vai encher você até transbordar. Quando transborda, então começa a transformar tudo ao seu redor. E a gente tem o hábito de orar, dizer: transforma isso, transforma aquilo. Deus não quer transformar, Ele quer transformar você primeiro. E a sua ótica sobre aquilo que vai mudar. Amém? Amém? A vida com Deus é essa, irmão. Deus você não ensina, você experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Amém? Você vai ensinar sobre Deus, você precisa experimentá-lo primeiro. Provar que Ele é bom. Amém? Louvado seja Deus. Vocês estão felizes? Vocês estão animados? Então olha para quem está de máscara aí do seu lado e diz assim: deixa eu adorar. Diga para ele, Deus vai me pegar aqui hoje. Eu estou facinho, Jesus, vem em mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu não dou muito trabalho para Deus não, irmão. Estou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. É verdade esse negócio de ficar. Às vezes a gente diz: canta aquela música para abrir o céu. Irmão, o céu já está aberto.
O céu abriu lá quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado e o céu foi aberto. E não fechou mais. Não costure o véu que Jesus já rasgou. Já rasgou o véu. Aquele véu, ele tinha pelo menos 18 metros de altura, 9 metros de largura e pelo menos 10 ou 9 centímetros de espessura. Era vários homens para carregar aquele véu. E o próprio Deus mandou construir aquele véu. Foi o próprio Deus que mandou construir. Depois você olha lá em Êxodo. Mas ele mesmo rasgou. Ele estabelece e ele tira a hora que ele quer. Ele põe e ele tira. Quando Deus estabelece, ninguém mais põe a mão. Por que o nome de Abraão mudou? Por que Deus mudou o nome de Abraão e de Jacó, mas não mudou Isaac? O nome de Isaac ele não mudou. Porque o nome de Abraão foi Deus quem deu. Não, foi o pai de Abraão quem deu, Terá. Deus foi lá e mudou o nome. O nome de Jacó foi Abraão, foi Isaac que deu. Mas o nome de Isaac, quem é que deu o nome de Isaac? Foi Deus. Deus disse, ele vai se chamar Isaac, riso. E o que Deus nomeia. Ei, alguém está comigo aqui? O que Deus nomeia, ninguém mais pode tirar dali, meu irmão. O que Deus estabelece, só Deus remove. E o que Deus remove, ninguém mais estabelece. Aleluia! Então por isso nós precisamos estar curados, irmãos. Curados. Amém. Glória ao nome de Jesus. Uma geração curada. É uma geração que vai ouvir a Deus. Deus não fala, Deus não tem pena de você. Já viu quando a gente vai orar, a gente faz carinha de choro? Vamos orar? Vamos. Oh Deus! A gente quer gerar uma compaixão no coração de Deus pela gente, não precisa. Deus não tem pena de você. Deus sabe quem você é, porque Ele te criou, Ele te formou. E antes que tu fosse colocado no ventre, eu te gerei. Por isso, quando você quiser ser curado, não volta ao passado, volta às origens. Talvez você me diga hoje, pastor, mas eu nasci de um estupro. Pastor, minha mãe, eu sou filho de um incesto. Pastor, eu sou filho de um adultério. Pastor, eu sou rejeitado desde o ventre. Minha mãe me deixou no orfanato, me deixou na casa de alguém. Não importa, não importa. Escuta, a sua vida não começou no ventre da sua mãe. Efésios 1,4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus te elegeu aonde? Nele. Então não importa onde você foi rejeitado, porque isso tudo foi lugares de passagens. Importa é onde você foi eleito. Então quando você quiser ser curado, não volte ao passado. Não faça a regressão, voltar ao passado. Volte às origens. Volte a Deus. Amém? Porque Ele é a tua origem. Amém? Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Amém? Amém? Então não importa mais se seu pai te rejeitou, se sua mãe te rejeitou, se você nasceu num ventre que a mãe fez de tudo para abortar, que você foi rejeitado no casamento, foi rejeitada no casamento, você passou por lugares de ofensas, de rejeições. Não volte mais ao passado. O diabo quer te levar sempre ao passado, Deus quer te levar na origem. Amém? Volte às origens. Vai lá que Ele gera de novo, vai lá que Ele faz de novo, vai lá que Ele põe de novo, Ele cura de novo. Eita, como é bom falar disso, irmão. Esse é o assunto da minha vida. Você está diante de um cara curado nas emoções, livre, que odiava o pai, que odiava todo mundo, que queria matar alguém, que queria bater em alguém. E eu estou curado, para a glória de Jesus. Como é que você sabe que você está curado? Que não ofende mais. Não
se ofenda, não ofenda, não se defenda. Coloca no altar. Você está aqui? Está afim? Vamos entrar, vamos abrir a caixa preta. Vamos descobrir o que é que tem ali. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu te apresentar. Eu já dei bastante livro, hoje eu não vou dar não, irmão. Esse livro, esse CD aqui do Reuel, essas músicas foi tudo eu que ensinei ele a cantar. É verdade. Eu toco 2 instrumentos também, sino e campainha. Esse livro, 40 dias com ele no deserto. Esse livro não tem nada a ver com a pandemia não, viu, meu? Não tem nada a ver com a quarentena, mas ele se tornou muito popular na quarentena. Esse livro aqui tem muito a ver com o que eu estou falando, que vou falar hoje, removendo as raízes da carência. Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Aqui fala de um assunto tremendo chamado Lashon Hará. Você já viu que na Bíblia Deus curava os enfermos e limpava os leprosos? Por que ele não diz que ele curava os leprosos? Por que os leprosos não entravam na mesma configuração dos doentes? Porque o leproso não ia no médico, ele ia no sacerdote. Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. Ou seja, o leproso, quando ele percebia que ele tinha uma lepra, ele não ia no médico, ele ia no sacerdote. E o sacerdote discernia se ele estava leproso ou não. E por que ele ficou leproso? Porque ele praticou Lashon Hará. O que é Lashon Hará? No hebraico, Lashon Hará significa a língua maledicente. É quando você fala mal de alguém e a pessoa não está perto para se defender. Dá um glória a Deus. Então a pessoa praticava Lashon Hará. Por isso que em Levíticos capítulo 6 o leproso tinha que habitar sozinho, fora do arraial. Por que ele tinha que habitar sozinho? Porque ele tinha que fechar a boca, não podia ter ninguém para conversar. Porque a única forma dele ser curado era parar de falar. É um assunto profundo isso aqui, irmãos. E você vai perceber que muitas coisas que você vive com a vida é porque você plantou com a boca. Tremendo esse livro. E esse livro aqui eu quero indicar aos líderes: sacerdócio, igreja e reino, indivíduo, coletivo e eterno. Entenda o seu sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos. Aqui você vai pirar, irmão. Esse livro é muito, muito, muito bom. Ele é o volume 2, o outro é um azul, mas eu só trouxe o volume 2. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Vocês foram abençoados enquanto o Reuel estava ministrando? Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 9. Muito feliz de rever o David Kille e a Bebel. Deus abençoe. O David esteve lá no Mevan em 2002, com violão, né, David? O David não era conhecido, não era o David Kille ainda. Era só o David, né, David? E depois nós fomos comer cachorro quente depois do culto. E o David nos abençoou muito. Eu ia nas conferências Fogo e Glória, e lá em Santa Catarina eles iam muito para lá, ele, o Cirilo. E eu estava lá chapado na frente. Quando ele foi pregar a nossa igreja, ele ficou perguntando, ele disse: cadê o pastor da igreja? Eu estava jogado no chão assim. Lembra, David? E eu dizia: Jesus, se tu é macho, vem aqui embaixo para ver se eu não te agarro. Isso em 2002, pastor Jorge. Quase me internado. Eu era doido, irmão. Eu sempre fui muito intenso para as coisas de Deus. Muito. Eu dizia para minha esposa: eu vou orar no monte. Eu ficava 3 dias. Eu dizia para minha esposa: eu vou orar um pouquinho. Eu entrava no quarto, ficava 2 dias. Eu sempre fui muito intenso. Eu tenho coisas escritas que eu nem preguei ainda, e eu espero que Jesus me dê vida para falar delas. Sempre fui muito intenso. Eu prego como se fosse a última vez. Sempre. Como se eu não tivesse mais oportunidade, que ninguém mais me desse o microfone para falar. Nós precisamos ser intensos para Jesus, irmãos.
Há uma ardente expectativa na criação. Te adoro, Jesus. Atos capítulo 9, versículo de número 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Em outras palavras, Ananias está dizendo: Senhor, esse cara é um perseguidor da igreja. Esse cara é um matador de crente. Disse o Senhor, porém: vai, rapaz, não discute, não é você que decide quem eu quero tocar. Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei como ele deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Me enviou para que tornes a ver. Hoje é dia de Deus devolver visão. Hoje Deus vai abrir seus olhos. Muitos pensam que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão. Estão fazendo a sua obra em nome de Deus. Deus vai abrir os nossos olhos hoje. Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. E depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Uau, 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 uau. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Querido, me dá de presente a tua atenção. Desde ontem nós estamos tentando provocar aqui um batismo de amor. Eu acredito que nós precisamos desse batismo de amor, porque o mundo precisa ser amado. Não, mas Deus me chamou para amar o meu irmão. Deus te chamou para amar o mundo. Mas a Bíblia diz, pastor, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas não é esse mundo que Deus mandou você amar. Não é o sistema que rege o mundo, mas o mundo criado, o cosmos. Como Deus criou, Deus disse, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não ama a igreja evangélica, Ele ama o mundo. Ele quer salvar o mundo, Ele quer salvar todo mundo. Aquele cara que você não gosta, Deus quer salvar ele. Deus quer tocar ele, independente se ele vai na sua igreja ou não, independente se ele é da sua religião ou não. Uma coisa que eu preciso aprender é que Jesus nunca censurou as pessoas com a sua santidade. Ele censurava as pessoas com o seu amor. Jesus nunca se postou ou se postou com tanta santidade que as pessoas se sentiam envergonhadas. Não, era com amor. Jesus exalava tanto amor que as pessoas tinham vontade de ter aquilo. E às vezes nós estamos fora da sintonia do amor de Deus. Nós pregamos o amor de Deus, comungamos dele, mas estamos fora da sintonia. Irmãos, às vezes um violão que não tem uma corda,
ele é menos prejudicial do que um violão desafinado. Então eu não posso ser uma igreja desafinada. É melhor eu ter falta de algumas coisas, de alguns dons, mas eu estar afinado com o céu. Deus me chamou para andar na sintonia celestial, irmãos. Os céus são a prioridade. A oração do Pai Nosso é: venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E esse Paulo, esse Saulo de Tarso, o nosso apóstolo Paulo, a inspiração apostólica para a igreja, irmãos, esse cara era um perseguidor da igreja. Ele matava crente. Ele entrava na cidade e destruía tudo. Ele está indo a caminho de Damasco. Ele está indo para lá para fechar as igrejas. Ele está indo para lá para matar os líderes, para perseguir a igreja. Mas no caminho ele encontra Jesus. E aí ele diz assim: ó, quem tu és, Senhor? Ele sabia quem era o Senhor, mas ele não sabia quem o Senhor era. Ele sabia que era o Senhor, mas ele não sabia quem o Senhor era. Quantos de nós fazemos as obras para Deus e achamos que estamos fazendo a vontade de Deus? Irmão, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Fazer a vontade de Deus não significa deixar as coisas ruins para pegar as coisas boas. Significa deixar as coisas boas para pegar as coisas perfeitas. Amém? Quando Jesus era menino, ele também estava fazendo a vontade de Deus. Se perdeu do pai e da mãe, estava lá no templo por 3 dias, fazendo perguntas que eles tinham dificuldade para responder as perguntas que Jesus fazia. Essa é a boa vontade de Deus. Quando Jesus tinha 30 anos, começou o ministério, estava pregando, por onde passava era milagre, coisas extraordinárias. Essa, quando você começa a viver a agradável vontade de Deus, tudo que você faz dá certo. Mas ainda faltava uma vontade, aquela do Getsêmani, aquela que Deus vem e Jesus, você conhece, começa a sangrar gotas de sangue, e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim essa vontade, mas contudo seja feita a tua vontade. Agora a pergunta é: Jesus já fazia ou não fazia a vontade de Deus? Fazia ou não fazia a vontade de Deus? Fazia, mas ainda faltava uma. Fala para alguém que está perto de você: ainda falta uma. Contudo seja feita a tua vontade. Essa é a perfeita vontade de Deus. Quando não é mais você que decide, quando Jesus já decidiu e você não tem mais escolha. Porque enquanto você ainda tem escolha, não é a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, você só diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E agora esse cara, ele está indo para caminho de Damasco e de repente o céu se abre. E uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Ele sabia que era o Senhor, mas ele não sabia quem o Senhor era. Ele disse: eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue, cara. Mas eu estou fazendo a tua obra. Não, Saulo, você está fazendo a sua obra em meu nome. Você acha que eu mandei você fazer isso, mas eu não mandei, Saulo. Quem mandou foi a religião, não foi eu. Eu quero que você ame as pessoas, Saulo. Eu quero que você estenda a mão. Eu quero que quando alguém te ferir uma face, você dê a outra. Quando alguém te convidar para ir 1 milha, você vai as 2. Quando alguém tira a capa, você entrega a túnica. A glória sempre está na 2ª milha, querido. Na 1ª milha é obediência, mas na 2ª é honra. E Deus te chamou para sobrepujar a obediência. Porque muitas pessoas obedecem porque ganham para obedecer. Muitas obedecem porque lhe é conveniente obedecer. Agora honrar não. Quem honra não espera a honra. E não cobra a honra de ninguém também. Porque se você vive cobrando: você tem que me honrar, você tem que me honrar, é porque não quer honra, quer bajulação. Honra você não cobra de ninguém. Amém?
Honra. Uma hora ela aparece, uma hora ela bate na sua porta. Vai semeando ela, vai semeando amor, porque uma hora ele volta. Vai semeando compaixão, porque uma hora ela volta. Vai semeando generosidade, porque uma hora ela vai voltar. Ela vai fazer a curva e vai voltar. E ela vai ser transbordante na sua vida. E agora, Deus chama um dos seus discípulos. Jesus disse a Ananias: Saulo está orando por você, ele está te esperando. Ananias: não, senhor, peraí, você não está entendendo. Você não conhece esse homem. Esse homem, ele está matando os crentes da igreja. Senhor, ele está batendo de todo mundo, ele está atacando todo mundo, Senhor, ele está matando as crianças, ele está matando os jovens, ele chega na cidade e manda atacar fogo na casa. O Senhor quer que eu vou lá orar por ele? O Senhor disse: sim. Mas o Senhor conhece esse homem? Não discute, rapaz, vai lá. Não discute. Você conhece ele segundo a carne, mas eu conheço o espírito dele. Eu vou transformar esse traficante aí, esse vagabundo aí, vai ser um homem de Deus. Eu vou transformar, ele vai amar tantas pessoas. Eu vou mostrar como que ele vai sofrer para o meu nome. Sabe quando é que um crente sofre na presença de Deus? Quando ele ama. Crente que não ama não sofre. Crente que não ama não sofre, porque bateu, levou. Agora quem ama sofre, porque se torna vulnerável. Quem ama corre riscos. Quem ama ele sofre. Então se você não quer correr risco, não ame. Se você não quer correr risco, não ame. Não, mas a Bíblia diz: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: quem falar mal do seu irmão já o matou. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, irmão. Isso. Não me deixa aqui sozinho. É eu, Jesus. Ananias está tentando convencer Jesus: Senhor, ele não merece o teu amor, ele não merece uma oração, Senhor. Ananias vai lá e dá vista para ele. Ele estava vendo errado, agora ele vai ver certo. Eu quero encher o coração dele de amor, Ananias. Vai lá, Ananias, não discute comigo, Ananias. Você não sabe o que eu fiz na cruz. Sabe quem é que ama a misericórdia? Quem já experimentou ela, meu irmão. Quem não experimentou a misericórdia não sabe o que é isso. Só exerce misericórdia quem já experimentou a misericórdia. Quem não experimentou a misericórdia não sabe o que é isso. Por isso que a obra de Deus é: eu tenho que experimentar, provar e ver que o Senhor é bom. Eu tenho que provar, eu tenho que degustar. Eu tenho que degustar isso, eu tenho que experimentar. Não é algo que é uma sombra na minha vida, é algo que eu vivo, é algo que está entranhado, está engendrado no meu espírito. É algo presente. Emanuel é Deus comigo, é Deus conosco. Aleluia, não é uma sombra. A glória de Deus veio, eu estou sentindo a presença. Não. Meu Deus. A presença, ora para nós entrar na presença. Não, você não tem que entrar em lugar nenhum. Você só tem que entrar se você saiu. Se você não saiu, você não precisa entrar, você vive. A glória de Deus é algo permanente na sua vida. É algo que está ali na sua vida. A glória de Deus é algo permanente. Oh, aleluia. Vai lá, Ananias, não discute. Você acabou de lembrar onde é que você tem que ir agora. Eu senti aqui, bateu aqui, um testemunho interior. Eu senti que você acabou de lembrar onde é que você tem que ir nos próximos dias. Ir lá orar por alguém que precisa de ajuda, que precisa ser amado por você. Agora não, levanta um pouco a sua mão. Adora um pouco.
te conhecer. Isso é cura, meu irmão, isso é cura. Eu quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer como tu és. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Sim, Deus, sim. Senhor, Oriacala soramandarala. Oriala mandará. Jesus, tu estás aqui, Senhor. Tua glória está aqui. Jesus, cura os nossos corações rancorosos, cura as nossas mágoas, Senhor. Cura, Senhor, a nossa dor, a nossa decepção. Cura a nossa frustração, Senhor. Arranca de nós todas as decepções do caminho, Senhor. Sim, Deus, batiza-nos com o teu amor, o ágapo, Senhor. Sim, Senhor, sim, Deus, sim. batiza-nos com teu amor. Toca-nos com tua glória. Agora, pega a sua Bíblia, volta aqui no capítulo 7. Nós já vamos lá no capítulo 9, mas volta aqui no capítulo 7. Ora, soque me antorebia. Ore manda. E ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E ao que está sentado no Seja curado. trono, Seja livre agora. e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Seja curado, seja livre de toda dor, de toda mágoa. Você não é uma represa, você é um rio. Deixa a água correr através de você. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você que está em casa, tem mais de 30 mil pessoas assistindo aqui. Você que está em casa, seja tocado, seja abençoado, seja curado, seja livre. Seja livre. Você vai ver sinais no seu corpo de cura. Você vai ver sinais no seu corpo agora. Sinais visíveis, palpável de milagres. Você vai ver. Deus vai dar sinais nos seus ouvidos, no seu nariz, nos seus olhos, na sua boca. Deus vai dar sinais. Recentemente nós estávamos ministrando,
E quando eu fechei os olhos, eu vi um ouvido sangrando. E eu disse: eu estou vendo um ouvido sangrando. De repente uma mãe que estava na igreja com a criança no colo começou a gritar. A criança estava sangrando pelo ouvido. Um sinal visível das maravilhas de Deus. Ele está aqui. Ele está aqui agora, irmãos. Emanuel. Não jogue para o futuro aquilo que já foi consumado na cruz. Sim, Ele está aqui agora. É essa noite que Ele quer fazer. É já, é agora. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a esse momento? Oh, oh. Aleluia. Atos capítulo 7. Eu vejo um nariz, uma carne esponjosa. Isso se chama adenoide. Eu vejo Deus curando o seu nariz agora, arrancando aquilo que está obstruindo a sua respiração. Essa carne esponjosa que você tem no nariz, Deus está arrancando de dentro de você. Agora, em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba isso agora, querido, agora. Receba isso no seu espírito agora. Seja curado agora, agora, agora. Atos capítulo 7, versículo 54, fala da morte de Estevão, que diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, quem? Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, olhai, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, ele está de pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, e taparam os ouvidos, e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Não cobra deles não, Senhor. Perdoa eles que estão me batendo, perdoa eles que estão atirando pedras em mim, porque enquanto atiram pedras, os céus estão abrindo. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que decidir para onde olhar. Se você olha para as pedras, ou se você olha para o céu que está abrindo, enquanto as pedras estão te machucando e te ferindo. O evangelho de Jesus é o evangelho sem pedras nas mãos. O evangelho de Jesus é o evangelho que os mais velhos sempre soltam as pedras. Eu sou pastor de uma igreja há 20 anos lá em Itajaí. Vai fazer em fevereiro. De vez em quando tem uns jovens assim que, né, de vez em quando um pisa na bola, faz uma coisa errada. Eles: pastor, você não vai fazer nada. Eu digo: deixa o menino rodar. Nosso evangelho não é de pedras. Porque os anciões que não estão soltando a pedra agora nunca vão tirar a coroa diante da sua glória. Se você não soltar, não aprender a soltar pedra agora, se você não aprender a amar a misericórdia agora, você não vai governar as nações com Cristo. Se você não soltar as pedras agora, nunca você vai tirar a coroa da cabeça. E aí um homem chamado Estevão, uau, esse cara era diácono. Ele era apóstolo? Não. Ele era pastor? Não. Ele era diácono. Ele era diácono. Então ele começou, ele pegou toda a escritura, ele colocou tudo num capítulo só. O capítulo 7 de Atos é um tiro de bazuca, irmão. Ele deu um tiro só na religião da época. Ele começou de Gênesis, foi até Apocalipse, num capítulo só. E era tão forte, tão poderosa a palavra de Estevão,
que as pessoas que estavam ouvindo colocavam a mão nos ouvidos e começavam a gritar e dizia: para de falar! E começaram a jogar pedra. A Bíblia diz que ele cai de joelhos. E a pedra comendo, pedra na cabeça, pedra no rosto, pedra no peito. Ele diz: ah, Jesus. Ah. Quando seus olhos estão fitos em Jesus, você não sabe nem onde a pedra pega, meu irmão. Ele disse: eu estou vendo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. Não canta não. E aí, escuta. E aí eles tiram ele para fora da cidade, matam ele, tiram a roupa dele e colocam a roupa dele diante de um jovem chamado Saulo de Tarso. Saulo não devia ter tocado naquela roupa, meu irmão. Dias depois, Saulo está indo a caminho de Damasco. O céu abre. Quem você acha que abriu o céu para o Saulo? Quem você acha que abriu o céu para o Saulo de Tarso, irmão? Quem você acha que deixou os céus abertos? Você está afim de deixar os céus abertos para a próxima geração? Você está afim de deixar os céus abertos para o traficante da sua rua? Você está afim de deixar os céus abertos para o bandido lá da sua rua? Para o político corrupto da sua cidade? Você está afim de deixar os céus abertos para ele? Então não olha para as pedras, meu irmão. Não olha. Olha para Jesus que está levantando do trono para vir te receber. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus, sentado à direita de Deus. Só que aqui Estevão diz que ele está de pé. Eu acho que cada vez que chega um santo, ele levanta. Senta, meu filho. Vem para o gozo eterno. Quantos estão dispostos a manter os céus abertos para a próxima geração? O seu trabalho é manter os céus abertos. Ele já foi rasgado, irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz que com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Eu vou sendo santificado, mas o céu já está aberto. O céu já está aberto. Jesus deixou claro, ele disse: e vereis os céus abertos, e o Filho do Homem à destra de Deus. E se eu sigo os passos de Jesus, o meu trabalho também é manter os céus abertos. Eu não vou costurar o véu que Jesus já rasgou. Eu não vou costurar, então não adianta. O espaço que o diabo usa é o mesmo espaço que a igreja recusa. Eu disse ontem isso aqui: o diabo ele não tem espaço, ele trabalha com lacunas. Se a igreja não ocupar os espaços que Deus deu aos seus filhos, certamente Satanás vai ocupar. Por isso nós precisamos entrar, irmãos. Nós somos ensinados muitas vezes a ficar sentados esperando Jesus voltar, quando nós deveríamos estar trabalhando para que Ele volte. Nós deveríamos estar funcionando como igreja para que Ele volte, como a eclésia que tomava as decisões da cidade, a igreja que se reunia na porta da cidade para decidir, para legislar nas regiões celestiais. Querido, nós precisamos de um batismo de amor. Um batismo de amor vai nos ensinar a amar. E eu vou dizer uma coisa: não adianta você entrar num seminário de amor. Só tem um jeito de amar como Jesus ama: seguindo as suas pegadas, andando no lugar que Ele te chamou para andar. Se você trouxe uma caneta, anota aí: inteligência sem amor vai te tornar perverso. Justiça sem amor vai te tornar implacável. Diplomacia sem amor te torna hipócrita. Êxito sem amor te torna arrogante. Riqueza sem amor te torna avarento. Pobreza sem amor te torna orgulhoso. Beleza sem amor te torna fútil.
Trabalho sem amor te torna escravo. Simplicidade sem amor deprecia. Lei sem amor oprime. Fé sem amor te torna fanático. Cruz sem amor te torna religioso. Resumindo, nada sem amor vale a pena. Tudo precisa ter a dose de Cristo, a dose de amor. E eu preciso aprender a amar. Pastor, se Deus quer me ensinar a amar, por que Ele me prova? É justamente para te ensinar a amar. O motivo de Deus te provar é para te ensinar a amar. A minha pergunta é: nós já aprendemos a amar? Porque se não aprendemos, nós vamos ter que fazer a prova de novo. Quantos anos você quer ficar no deserto? 40 dias ou 40 anos? Pastor, mas é uma luta. Irmão, aprenda os ambientes. Os cenários definem o meu tipo de situação. Guarde isso no seu coração. O meu cenário define o meu tipo de situação. Quando o povo estava no Egito, o que é que eles faziam no Egito? Eles estavam onde? Eles estavam numa luta. Eles tinham que trabalhar para comer. Trabalhava para comer, era uma luta. Amassava barro o dia inteiro para comer. Isso é luta. Depois Deus mudou o cenário deles. Tirou eles do Egito, levou para o deserto. O deserto era o lugar da prova. No deserto você é provado para conhecer a provisão de Deus. Mas quando chegou na terra prometida, o que é que Deus falou para eles? Aqui vocês vão ter que guerrear. Vocês vão ter que detonar com os inimigos. Então eles estavam guerreando agora para pegar o que era deles. O que eu aprendo aqui? Que se eu estou num ambiente de guerra, eu estou exatamente no lugar da minha bênção. Tem alguém querendo tomar o que é meu. Se eu estou guerreando, se o Senhor disse: agora vocês vão ter que derrubar os jebuseus, os heteus, os filisteus, é o lugar da guerra. A terra já é de você, mas vocês vão ter que guerrear. Se eu estou num ambiente de guerra, o que é que isso vem dizer para mim? O que é que isso sinaliza para mim? O que é que isso aponta para mim? Aponta que eu estou no lugar que Deus me deu. Tem luta aí, tem guerra aí. Não, pastor, é uma luta. Então é Egito ainda. É prova, é deserto, vai passar. Não, pastor, é guerra. Mas é guerra, pastor, é sangue nos olhos, é faca na bota. Então o lugar é seu. Brigue, porque esse ambiente Deus entregou na sua mão. Esse lugar é seu. Esse lugar é seu. E nós não temos que guerrear contra a carne e contra o sangue. Porque a maior guerra que eles tiveram que vencer na terra prometida não foi os inimigos. Por isso que Deus mandou Josué circuncidar todos. Em Josué capítulo 5, Deus disse para Josué circuncidar todos os filhos de Israel. Porque Deus estava dizendo: hoje eu arranco a vergonha de vocês. Eles eram filhos de Israel, mas eles ainda não tinham uma cabeça de filho de Deus. Fazendo um trocadilho, eles eram filho da mãe, mas não eram filho do pai. Eles eram filho da nação, mas não eram filho de Deus. Deus estava dizendo: hoje eu arranco o opróbrio, ou seja, a vergonha de vocês. O maior inimigo que você tem que lutar, escuta, não é teu vizinho, não é o crente que senta ao seu lado, não é a pessoa que congrega com você ou trabalha com você. A maior luta que você tem que enfrentar nesses dias é sobre a sua identidade, de quem eu sou realmente. Porque o dia que eu descobri quem eu era, eu parei de me ofender. Eu parei de brigar por posições. Para mim, assumir uma consciência de mártir foi muito fácil, porque eu parei de brigar por posições. Eu parei de correr atrás das promoções. Elas começaram a me perseguir. Quando você sabe quem você é, o diabo não tem problema enquanto você é crente. Agora, o dia que você descobrir que é um filho de Deus,
Depois você lê João 19, versículo 7. Quando Anás e Caifás levaram Jesus diante de Pilatos e disseram: ele precisa morrer, porque ele se fez filho de Deus. Crente não precisa morrer, irmão. Crente vai na igreja buscar a bênção. Quem precisa morrer é os filhos de Deus, porque a terra foi entregue à vaidade. A ardente expectativa da criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela espera que os filhos de Deus se posicionem nos seus lugares de batalha. Amar é uma batalha, irmão. Se manter em amor é uma guerra constante. Continuar amando é uma guerra constante, permanente. Se você quer parar de lutar, pare de amar. Se você quer parar de guerrear, pare de se importar. Quem se importa tem guerra diária. Quem ama tem guerra diária. Mas nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não é sem elas, não é longe delas, não é afastado delas, é no meio delas. Aleluia. Levanta suas duas mãozonas assim para o céu. Solta o leão que está aí dentro, eu quero ver. Isso, solta esse leão que está aí dentro. E o véu que separava já não separa mais. Oh, glória a Deus. Seja bem-vindo à escola de amor de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a um batismo de amor. Sim, seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou terminar aqui. Eu acho que a gente precisa orar. Eu acho que a gente está prontinho para orar. Pastor, mas o amor mata. Mata. Não, o amor não mata, o amor morre. Você tem um modelo de alguém que morreu por amor. O amor não mata, o amor morre. Eu não sei quanto a você, mas tem um lugarzão aqui no chão, ó. Tem um lugar aqui no chão, você que deseja isso. Pastor, eu quero ser batizado de amor. Eu sei que eu tenho pessoas essa semana que eu preciso ligar, eu preciso visitá-las, eu preciso ir lá, Senhor Deus. Eu preciso ir lá, me jogar no chão. Eu preciso soltar, porque sem perdão não tem continuidade, porque é o perdão que me leva a dar continuidade. Tem um lugar nesse tapetão aqui do chão. Tem um lugar. Eu preciso desse amor, Jesus. Eu preciso desse amor, Jesus. Para que um dia a gente seja qualificado para julgar as nações com Jesus, precisamos amar a misericórdia. Quero estar contigo.